não vou parar. A estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro o grande eu sou que enviou. Eu tenho um chamado, eu chamas ou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Evangelho. Vida é mesmo assim, tantas aflições eu vou te enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande, eu sou eu tenho um chamado, chamas ou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho chamado, chamas ou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Chamas ou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? A paz de Cristo a todos. Pastor Denilson Andrade aqui, começando mais um bate-papo entre Timóteos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, senhoras e senhores, porque eu tenho certeza que hoje, como nos outros dias, será incrível, será maravilhoso. Eu tenho certeza que muitos insights, experiências, ideias serão liberadas para você. Então, você que está me assistindo aí de cada canto desse estado, dessa nação do Brasil varonil, por favor, compartilhe. É importantíssimo que você compartilhe. Manda um WhatsApp para alguém. Olha, vai começar o bate-papo entre Timóteos. Todos vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores. Muito bem-vindo. Eu quero que você aperte aí para você curtir. Muita gente já está chegando aqui. Deixa eu mandar um abraço para algumas pessoas. Pastor Wilson Martins, um abraço. Alô, galera do Córrego do Ouro. Um abraço. Ana Maria, Deus te abençoe. A paz de Cristo. Zilanda, Deus te abençoe. Gisele Andrade, meu amor, um beijo. Deus abençoe. Então, você que já chegou, é importantíssimo que você compartilhe. Pastor, por que eu tenho que compartilhar? Porque quando você, ouça-me, quando você compartilha, você permite que aqueles que estão
que são nas suas redes sociais, que são do seu Facebook, tenham acesso ao vídeo, a esse aprendizado que vai ser muito legal. Segunda coisa, quando você compartilha e curte, comenta, você posiciona a live. Então o Facebook entende a relevância dessa live e, com todo respeito, senhoras e senhores, essa live vai ser muito, muito relevante. Eu tenho certeza que vai falar com muita gente. Se você conhece seminarista, se você conhece aspirante, se você conhece alguém que exerce uma função de liderança, marca essa pessoa aí, compartilha, pega o link na barra aí do seu computador, do seu celular, e compartilhe com pelo menos 10 pessoas, porque vai ser um momento extraordinário. Se você está me assistindo pelo celular, embaixo aqui, ó, você vai encontrar um link para você clicar e compartilhar. E se você está me assistindo pelo computador, na sua tela do lado direito, vai aparecer aí o link para você clicar e bang, compartilhar. Vai ser muito legal, vai ser uma bênção. Eu tenho certeza que você será abençoado. Se você está chegando agora, ainda não comentou, escreve aí o seu nome e a sua cidade, que eu quero mandar um abraço para você. Faça aí como a Zilanda, faça como o pastor Wilson, faça como a Ana Maria, como a Gisele, como a Flor de Laranjeira. Flor de Laranjeira, Deus te abençoe. Escreva aí o seu nome e a sua cidade, que eu quero mandar um abraço para você e compartilhe. O que é bate-papo entre Timóteos? Pessoal, bate-papo entre Timóteos é uma conversa entre jovens pastores. Timóteo era um jovem pastor que foi mentoreado pelo apóstolo Paulo, que foi instruído pelo apóstolo Paulo, e nesses dias de sextas-feiras, desde de 3 semanas atrás, eu comecei um bate-papo com jovens pastores, e eu tenho certeza que as últimas lives com o pastor Natan, com o pastor Samuel Coelho, com o pastor Tiago Diniz, foram incríveis, e a minha expectativa para hoje é 1000, porque eu tenho certeza que o pastor Guilherme Costa, que já está conosco, vai ser um canal de bênção para você. Daqui a pouquinho ele vai entrar, mas enquanto ele não entra, eu quero pedir 2 coisas a você. Preste atenção, olha aqui para mim e aguça o teu ouvido. A primeira coisa que eu peço é que você compartilhe, escreva, curta, participe dessa live, porque vai ser muito importante, vai ser incrível e você vai ser muito abençoado. Segunda coisa que eu quero pedir a você, preste atenção na letra dessa música. Nós vamos ouvir uma música Fogo Consumidor. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está levantando os seus profetas. Enquanto o Fernandinho canta, você compartilha, você comenta, você curte, você é abençoado. Daqui a pouco a gente volta. Vai ser bênção. Compartilha aí. Vem arder em nós, aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já virou a noite, é chegada amanhecer. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir.
O choro já durou a noite, a chegada amanhecer. Fogo consumido, venha arder em nós, aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegando a amanhecer. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegada a noite. Aleluia, senhoras e senhores, uma nova história, um novo tempo tem chegado para você, eu tenho certeza. Deus está levantando um povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando os seus profetas. Se você está me assistindo aí e você é um desses profetas, eu quero que você escreva aí, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, porque eu creio, senhoras e senhores, que o nosso Deus é um Deus que está convocando. Se você tem chamado, aceita isso, vai para cima, porque Deus vai te abençoar. Pastor Guilherme já chegou, mas deixa eu mandar um abraço aqui, rapidinho, para algumas pessoas que estão nos acompanhando aqui. Cadê? Deixa eu olhar aqui bem rapidinho. Luciane Cavalcante, Deus te abençoe. Pastor Antônio da Segunda de Macaé. Alô, Segunda de Macaé! Um abraço! Deus abençoe. Oséias e Amanda, casal abençoado, amigos queridos, Deus abençoe. Cadê? Ana Maria já falou. Arinete, Deus te abençoe. Cássia Costa, Deus abençoe. Alô, galera de Vinheteiro, um abraço. O Everton lá de Três Rios. Alô, galera de Três Rios, um abraço. Deixa eu ver quem mais. Flávia Freitas, Deus abençoe. É isso aí, minha gente, vai compartilhando. Glória Barbosa, Deus te abençoe. Quem mais está aqui? Pessoal de Jardim Boiúna, Bianca Melo. Alô, pessoal de Boiúna, um abraço. Pessoal da Sexta Região aí, nos acompanhando. Roseli Barcelos, Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo, pastor Guilherme. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, boa noite, a paz do Senhor, meu querido amigo, pastor Denilson Andrade. Que honra estar aqui participando com você dessa live. Eu quero te agradecer por esse convite, por ser lembrado por você, para estar aqui fechando, né, essa série de lives que você fez, Bate-Papo entre Timóteos. Quero mandar um abraço para a minha igreja, Metodista Wesleyana de Parque Nazaré. Vários nomes que você leu aí, ô Denilson, é tudo ovelha minha. Tem aí, ó, a Ana Maria, a Luciane Cavalcante, a Flávia Freitas, a Glória Barbosa, vários outros nomes que você leu. Então, quero mandar um abraço especial para as minhas ovelhas que estão aqui prestigiando seu pastor. E eu creio que vai ser uma noite muito abençoada. Mandar um beijo aí para os meus pais que estão assistindo, meu irmão, pastor Gustavo, todo mundo que está ligado com a gente aí. Uma boa noite na graça e na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, muita gente ainda está chegando, muita gente está curtindo, muita gente está compartilhando. Eu tenho certeza que vai ser incrível. Então, se você ainda não compartilhou,
compartilhe aí. Se você ainda não escreveu o seu nome, ou a sua cidade, o seu bairro, escreva para eu mandar um abraço para você. Se você ainda não deu o seu like aí, dá o like, porque vai ser uma bênção. Como eu estava falando aqui no início, pastor Guilherme, antes do senhor entrar, eu estava explicando para o pessoal o que é o bate-papo entre Timóteos. E eu estava falando para eles que o bate-papo entre Timóteos, na verdade, é uma conversa entre pastores jovens, né? Timóteo era um jovem pastor, mentoriado por Paulo, instruído pelo apóstolo Paulo, e o Espírito Santo colocou no meu coração para conversar com pastores jovens da nossa igreja metodista wesleyana, e tem feito um trabalho relevante no bairro onde está, né, na cidade onde estão, que Deus tem levantado nessa geração para agir de uma forma poderosa, e no meu coração eu tenho certeza que você é um deles. E eu quero já começar esse bate-papo perguntando para você como foi que você descobriu o seu chamado, como foi o início da sua história, como que o Espírito Santo te conduziu, te deu os sinais para o ministério pastoral. Vamos lá, Denilson, vamos começar do começo, né? Eu tive o privilégio de ser criado numa família evangélica. Meu pai é pastor há mais de 50 anos, que é o pastor Gerson, minha mãe, a irmã Rosália. E eu costumo dizer, Denilson, que eu conheci Deus dentro da minha própria casa. Eu sou fruto do culto doméstico. Quando não tinha culto na igreja, a minha mãe reunia os filhos para realizar o culto doméstico. E foi nesse culto doméstico que eu aprendi a ler a Bíblia, que eu aprendi a orar, que eu aprendi a louvar. Foi nesse culto doméstico onde realmente o meu caráter cristão foi sendo forjado, foi sendo moldado, né? Preguei pela primeira vez aos 11 anos de idade. Foi a primeira vez que eu recebi um convite para pregar. Fiquei muito nervoso. Oi? 11 anos. 11 anos. Né? Preguei, fiquei muito nervoso, não preguei nada com nada, mas foi a primeira vez. E aí foi todo o processo, na verdade, de Deus na minha vida. No primeiro momento, eu rejeitei um pouco esse chamado. Né? Por quê? Como eu sou de uma família de pastores, eu conheço o outro lado da moeda. Porque as pessoas acham que ser pastor é glamour, é estar na frente da igreja, é estar no púlpito. Não conhece a vida diária, as lutas diárias de um pastor. Então, no primeiro momento, eu tive uma certa resistência, mas na minha adolescência, dois momentos muito marcantes que eu quero registrar aqui. Na minha adolescência, quando eu tinha por volta dos meus 14 anos, cresci na igreja, cresci pregando, a minha adolescência pregando, participando ativamente, fui diretor de adolescentes, né, super envolvido com a igreja. Foi um período de muitas experiências com Deus, entre 14 e 15 anos. Foi um período onde eu estava lendo alguns livros que me inspiraram muito na época, né? Bom Dia, Espírito Santo, do Benny Hinn, A Unção, né, do Benny Hinn. E eu estava numa busca tão grande por Deus que muitas vezes eu esperava todo mundo dormir lá em casa e eu ia para a sala da minha casa ler os livros, orar. E aí eu sentia a presença de Deus, eu sentia a presença do Senhor de uma forma tão gloriosa, né? E o Senhor foi falando comigo a respeito do chamado para a minha vida, né, no ministério pastoral, nesse período da adolescência. Mas os anos foram se passando, nunca me desviei, sempre me mantive fiel na presença de Deus. E aí eu fiz a faculdade de jornalismo. Eu sou formado em jornalismo, né? Fiz a faculdade. Quando, 20 anos de idade, quando eu terminei a faculdade, eu entrei num dilema, porque eu fiquei agora, o que eu faço? Vou para o seminário? Não vou para o seminário? Como é que vai ser isso na minha vida? Senhor, eu preciso que o Senhor fale de novo comigo, eu preciso que o Senhor confirme esse chamado. Eu sei que o Senhor tem um chamado para a minha vida, mas se esfriou um pouco esse chamado dentro de mim, eu preciso de uma confirmação. E eu comecei, Denilson, a buscar em Deus uma confirmação para o meu chamado. E um dia que marcou muito a minha vida foi o dia 18 de junho de 2004, numa vigília distrital que eu participei no Centro de Convenções John Wesley, ali em Xerém. Uma vigília distrital de jovens. O meu irmão Gustavo era supervisor distrital, estava na liderança, eu trabalhava na equipe dele. E nós chegamos um pouco antes da vigília para nós orarmos
oramos lá no refeitório em favor da vigília. Esse dia eu estava num conflito muito grande, num conflito interior. Falei, Senhor, o Senhor tem que me dar uma resposta hoje. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Aí eu chamei um amigo meu e falei, ajoelha aqui comigo, vamos orar. E o que foi, Guilherme? Eu preciso que Deus me dê uma resposta nessa madrugada. Eu preciso. E aí eu dobrei os meus joelhos e fiz a seguinte oração. Senhor, eu preciso que o Senhor fale mais uma vez comigo sobre o meu chamado. Porque eu não quero entrar nessa só porque as pessoas acham que eu levo um jeito, porque eu sou filho de pastor, porque todo mundo acha que eu vou ser pastor. Não, Senhor. Eu preciso ouvir do Senhor. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Se o Senhor falar comigo, eu vou embarcar nessa. Mas se o Senhor não falar, eu não vou me atrever, porque eu não me sinto capaz, eu não me sinto preparado. Senhor, eu sei a dificuldade que é. Eu não me sinto preparado. E fui para aquela vigília, aguardando Deus falar comigo. Eu lembro que tinha um pastor que estava pregando, é o pastor Davi Moreira, de uma igreja batista renovada, em Volta Redonda, na época. E ele era muito usado em revelação, né? Muito usado em profecia, em visão. E eu criei uma expectativa que Deus ia usar aquele pastor para falar comigo, Denilson. Falei, Deus vai usar o pastor Davi. Eu criei aquela expectativa. Mas nada. Deus faz do jeito que ele quer, Deus faz na hora que ele quer, né? E aí, o que acontece? O pastor começou a entregar profecia para um, profecia para outro, para uma pessoa que estava do meu lado, e nada de Deus usar ele para mim. E até para o meu pai, ele entregou uma palavra, nada. Falei, Senhor, eu estou falando sério, Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo hoje, Senhor. Eu estou inquieto, Senhor. Aí teve um momento que ele chamou as pessoas que queriam receber oração lá na frente, e eu fui orar. E tinha um grupo de jovens aqui na igreja da Rua 20, no distrito de Vila Maria Helena, chamado Varões da Rua 20. Era um grupo de jovens que cantava corinho de fogo, corinho pentecostal, né? E o pastor chamou esse grupo... Pessoal do manto, né? Oi? Pessoal do manto. Do manto. E o pastor chamou essa equipe de jovens para orar com imposição de mãos. E aí aconteceu uma coisa muito curiosa, porque eu fui lá na frente, estava sedento, de mão levantada. Aí, rapaz, o rapaz que hoje é pastor de uma outra denominação, né, o Pedro, ele ora pela pessoa que está do meu lado, ele pula a minha vez e vai orar pela pessoa que está do meu outro lado, e não ora por mim. Rapaz, me deu uma ira santa que eu abri o meu olho, falei assim, fiquei esperando. Quando ele ia para outra pessoa, peguei na mão dele e falei, meu irmão, tá com algum problema comigo aqui, rapaz? Eu preciso de oração aqui, cara. Eu preciso de oração, rapaz. Bota a mão na minha cabeça aqui que eu preciso de oração. Rapaz, foi a melhor coisa que eu fiz. Quando aquele jovem me abraça, Deus toma ele em mistério. Ele não sabia nada do que eu tinha falado com Deus. Ele não sabia de nada. E Deus toma aquele jovem em mistério e ele começa a me entregar uma profecia. E ele fala, olha, eis que hoje... nesta madrugada, eu renovo o teu chamado. Eu renovo a aliança que eu fiz com você há anos atrás. A aliança que eu tenho com você. A aliança que eu tenho com a tua família. Olha, para de falar que você não é capaz. Para de falar isso. Porque eu sou Deus que te capacita. Eu vou te levantar, vou te colocar à frente do meu rebanho. Porque você é escolhido meu, desde o ventre da minha mãe, da sua mãe. E aí eu comecei a chorar, e uma visitação tão poderosa do Senhor naquela vigília, Denilson. E daquele dia em diante, eu decidi firme no meu coração, falei, Senhor, o Senhor confirmou o meu chamado, então eis-me aqui. Eu não vou mais negar o meu chamado, eis-me aqui. Eu levei 2 anos ainda para começar o seminário, por uma questão de trabalho, eu não pude começar de imediato, e para a honra e glória do Senhor, eis-me aqui, cumprindo o meu chamado, agora no mês de dezembro, dia 1º de dezembro, eu já faço 8 anos de ministério pastoral. Deus me chamou, Deus confirmou, e Denilson, é coisa de Deus, irmão, porque tem coisa que Deus tem na minha igreja que não tem outra explicação a não ser a bênção de Deus e a graça de Deus. Segura aí, não solta informação ainda não, segura aí, que daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Minha gente, vocês viram 2 coisas que... A história é lindíssima do chamado do pastor Guilherme, mas algumas coisas eu quero pontuar para você que está me assistindo, que eu te aconselho a pegar papel e caneta, pega papel, pega uma canetinha
e anota algumas coisas que são interessantes. A primeira coisa que ele falou, a importância do culto doméstico. A importância do culto doméstico. Você que tem filho, você que tem filha, por favor, atenta para isso, a importância de cultuar a Deus na sua casa, trazer a presença de Deus para a sua casa, né? Mostrar para os seus filhos a importância de ler a palavra de Deus, de orar, de celebrar e servir ao Senhor também em casa. Outra coisa que o pastor Guilherme disse, que é uma coisa também muito interessante, Deus ele não está preso à idade, Deus ele enche adolescente, ele enche pré-adolescente, ele enche jovem, ele enche adulto, ele enche todas as idades. Então, você que está me assistindo, que é adolescente, você que está me assistindo, que é jovem, se o seu coração estiver aberto, se você buscar com disposição, o Espírito Santo vai te alcançar, o Espírito Santo vai se aproximar de você. Você estava falando sobre o profeta que te pulou, e eu fiquei me lembrando de quando Jacó lutou com ele. Você não chegou a lutar com ele, você lutou com o profeta. Mas deu vontade. Deu vontade de dar uns tapas nele, mas não dei, não. Você lutou com o profeta, mas, rapaz, você não está me vendo aqui, rapaz. Você não está me vendo. E olha que interessante, pastor Guilherme. Deus, ele viu o seu desejo de querer fazer a vontade dele. Deus viu a sua disposição, né? Deus viu. O pastor Natan tem uma expressão que eu acho muito legal. Ele fala assim: quando eu vou no culto, eu vou para matar ou eu vou para morrer. Eu vou para colocar tudo no altar. Então você estava naquela vigília decidido: ou Deus fala, ou Deus fala. Eu estou falando para alguém que está nos assistindo, alguém que está esperando uma resposta de Deus. Se você atentar os seus ouvidos, você vai receber a resposta de Deus hoje. Hoje, através da voz do profeta. Muito bem, pastor. Você falou que Deus confirmou o seu chamado e a nossa igreja, a Igreja Metodista Wesleyana, ela tem uma peculiaridade que eu particularmente amo, né? A gente passa por todas as fases da igreja, né? Criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto, trabalhando, né? E a maioria dos pastores que nasceram na Wesleyana, a maioria, não todos, mas a maioria exerceram lideranças, né, da adolescência, na juventude. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, as suas experiências como líder, né, na sua juventude, na parte de adolescente e juventude. Como foi esse período seu na Igreja Metodista Wesleyana? Denilson, as coisas na minha vida começaram muito cedo, né? Você estava falando aí que Deus enche jovem, adolescente, né? Eu fui batizado com o Espírito Santo aos 9 anos de idade, num culto de oração em Volta Redonda, né? Fui batizado com o Espírito Santo, línguas estranhas. E é o que você falou, a nossa igreja tem essa peculiaridade porque ela é uma usina de obreiros. Na verdade, você acaba sendo formado nas suas várias faixas etárias, né? Eu, aos 14 anos de idade, eu fui diretor de adolescentes da minha igreja local durante 2 anos, 14 e 15 anos. Depois eu fui supervisor distrital de adolescentes do distrito de Mantiqueira durante 2 anos. Eu tive a oportunidade de ser conselheiro distrital de adolescentes 1 ano também. Depois eu cheguei a ser diretor de jovens da minha igreja local, igreja de Mantiqueira, fui professor de ABD, trabalhei na mesa regional da Juventude Wesleyana, quando o Gustavo Costa, meu irmão, era diretor regional de jovens, eu trabalhei na mesa diretora dele, fui diácono durante 3 anos, fui presbítero durante 3 anos, né? Fui aspirante. Então, na verdade, eu passei por várias etapas da minha vida. Todas as escadas, né? Tanto que hoje, quando eu converso com os diáconos lá da igreja, eu falei: olha, eu sei o que vocês estão passando, porque eu já fui diácono. Né? Eu converso com os presbíteros: olha, eu sei como é que é, porque eu já fui presbítero. Então, na verdade, hoje eu olho para trás e enxergo que já era Deus me preparando, né? Já era um processo de amadurecimento, porque na liderança a gente erra muito. Então, a gente são erros e acertos, né? E até hoje, como pastor, a gente erra e a gente acerta. Eu não tenho dificuldade de reconhecer quando eu erro, de pedir perdão. Eu já pedi perdão até para a ovelha. Eu não tenho essa dificuldade. Então, assim, mas realmente a Igreja Wesleyana tem essa peculiaridade e eu passei por essas estações, tanto na igreja local quanto no distrito, e também cheguei
a trabalhar na mesa regional de jovens. Como Deus ele vai lapidando, né? Deus vai construindo, vai fazendo passar pelas fases para poder absorver o conhecimento, experiências, né? E quando você chega na parte já pastoral, você já tem todo o know-how, né, de como até funciona a própria denominação, né, e as faixas etárias para poder abençoar e orientar. Pastor Guilherme, eu quero que você fale 3. Se você quiser falar mais, pode até falar mais. Mas eu quero que você fale 3 grandes desafios que você já enfrentou no ministério até aqui. Você pode falar um desafio no período do seminário, um desafio no período do aspirantado e um desafio no período já no ministério pastoral, ou você pode falar 3 desafios já do ministério pastoral. Fica a seu critério. Vamos lá. Eu tive um desafio muito grande quando eu fui consagrado ao ministério pastoral, porque eu não estava casado, né? Eu comecei o ministério sem estar casado. Então, você chegar e assumir uma igreja, como eu assumi uma congregação que logo após foi emancipada igreja. Você que levou a congregação à igreja ou não? Foi eu. Que hoje eu sou pastor titular lá, que é Parque Nazaré. Parque Nazaré, eu cheguei lá, já tinha 13 anos que era congregação e ainda não tinha se tornado igreja. E, para a honra e glória do Senhor, em 2 anos de trabalho, nós conseguimos emancipá-la, crescer mais um pouco o número de membros, dobramos a arrecadação, enfim, Deus abençoou poderosamente. Só que você, não estando casado, é um desafio maior, porque você precisa ter alguns cuidados, né? Você precisa ter algumas precauções. Então, eu sempre fui muito, muito cauteloso, né? As minhas ovelhas que estão vendo aí sabem disso, né? E outra coisa, quando você chega muito jovem numa igreja, existem aqueles olhares assim, poxa, mandaram um garoto para cá, mandaram um menino. Eu cheguei, eu fui consagrado pastor e assumi a congregação com 28 anos. Então, para você ter uma ideia, o presbítero que eu tinha na congregação, não tenho mais porque ele mudou de bairro e hoje congrega em outra igreja wesleyana, né? Presbítero Hélio, ele tinha o dobro da minha idade. Então, como é que você pastoreia, né, uma igreja que a maioria das pessoas elas são mais velhas do que você? Então, foi um grande desafio. Eu precisei realmente ter maturidade para saber lidar com isso. E aí você precisa ter uma postura, você tem que ter uma postura firme, né? E algumas pessoas não acreditavam, falavam assim, poxa, mandou um garoto para cá, poxa, para crescer a igreja. Num dado momento, isso chegou a me incomodar, porque eu percebia alguns olhares de desconfiança, algumas coisas, e Deus falou no meu coração, trabalha, o povo não te conhece. Então, faça o seu trabalho, não se preocupa com isso, que à medida que o povo for te conhecendo o seu trabalho, vai te aceitar. E aí eu fui, aí prego, aí o pessoal vê, opa, a pregação dele é uma pregação séria, é um menino, mas é sério, é comprometido com as coisas de Deus. Vou para a porta da igreja, cumprimento os irmãos, faço visita, atendo no gabinete pastoral. Então, assim, aos poucos, eu fui vendo uma aceitação. Mas, no primeiro momento, houve uma certa resistência pelo fato de não estar casado na época. Hoje, para a honra e glória do Senhor, sou casado, muito bem casado, com a Badra, que é uma ajudadora do meu ministério. E outra também por você ser muito jovem, né? Ser muito jovem. Então, foi um grande desafio que Deus me deu vitória. Um outro desafio foi justamente a emancipação da congregação de Parque Nazaré. Parque Nazaré, uma congregação que tinha passado por um processo difícil, um processo doloroso. Houve um escândalo de um pastor que passou por lá, escândalo de adultério, no bairro todo. A igreja teve aquela marca. Para a honra e glória do Senhor, eu fui antecedido por um grande homem de Deus, que é o meu amigo, pastor Wilson Martins Pacheco, que hoje está pastoreando o Córrego do Ouro. Tá assistindo a live. Está assistindo a live. Um abraço. E o pastor Wilson, ele fez um trabalho pastoral maravilhoso, né? Deus usou ele para curar algumas feridas que estavam muito abertas ali na congregação. Então, muitas pessoas voltaram. O pastor Wilson, ele tem um perfil, ele é muito acolhedor, ele é muito atencioso, ele é pastorzão mesmo. Então, assim, ele fez esse processo, depois ele foi para o Piauí e Deus me trouxe para a gente dar aquela alavancada final, aquele arranque final, né?
e para a honra e glória do Senhor, nós emancipamos a congregação igreja. Agora, foi um desafio porque precisou ter uma mudança de cultura nas pessoas. Eu vi que uma grande parte do povo estava muito desmotivada quando eu cheguei lá. Uma grande parte do povo estava muito acomodada. Então, eu precisei, né, buscar estratégia em Deus para trazer ânimo para o povo, trazer uma palavra de fé e esperança, né, realmente trazer aquela vontade de crescer e de virar igreja. Deu certo, na honra e glória do Senhor. Então, foi um segundo desafio também, que a minha liderança foi testada ali, né? Mas, para a honra e glória do Senhor, Deus tem aprovado e a coisa está caminhando. Falta uma. Falta uma? Vamos lá. Falei do desafio da congregação virar igreja, Isso, a questão de ser um jovem pastor, né? Não estando casado. O seminário foi um grande desafio também, porque para você terminar o seminário, amigo, tem que ter perseverança. Tem que ter muita perseverança. Vou te falar que tinha dia, meu irmão, que dava vontade de desistir, amigo. E eu só não desisti do seminário pela convicção do chamado. Eu moro em Xerém e eu estudava na época em Cascadura. O pastor Wilson fez algumas matérias comigo, ele está aí, pode confirmar. Então, o que acontece, o pastor Denilson? Eu saía do meu trabalho na Leste, na Praça 15, pegava um trem lotado até Cascadura. Era lotado mesmo. Eu chegava em Cascadura suado. Suado e amassado. Amassado. Tem que chegar lá e trocar a camisa e tal. Quando eu comecei o seminário, tinha alguns amigos meus que começaram comigo que me davam carona de carro para voltar para casa. Só que eles pararam o seminário. E aí eu tive que começar a voltar de ônibus e tal. Então, assim, saía tarde, chegava em Xerém 00:30, mais ou menos, meia-noite, 00:30. Então, assim, tinha dia que dava vontade de desanimar, algumas matérias também, né? Embora eu reconheço a importância do seminário na formação do pastor, mas eu confesso para você que o seminário por si só não forma pastor. Você não sai do seminário pronto. Então, eu não sou aquela pessoa, eu não sou acadêmico. Eu não... pastor, você é teólogo? Só porque eu sou formado em teologia, mas eu não sou aquele cara apaixonado pela vida acadêmica, não. Eu realmente entendia que aquilo era uma etapa que eu precisava passar para chegar até o meu ministério pastoral. Então, às vezes, eu buscava força nisso. Falava, Senhor, eu não vou parar porque eu sei que é uma estação, é um estágio aqui que eu preciso passar. Mas não foi fácil, não. Os 4 anos de seminário foi pauleira, amigo. Foi pauleira. Você vê, pessoal, você que está nos assistindo, olha quantas coisas incríveis estão sendo faladas aqui, né? Os desafios que o pastor Guilherme passou como um jovem pastor chegando na igreja, ainda solteiro, né? Os desafios da congregação. E eu quero que você que está me assistindo, que é de uma congregação, olha a importância da mudança de mentalidade, né, pastor Guilherme? É verdade. De mudar uma mentalidade de acomodação para um crescimento, né, de avançar, de se tornar uma igreja. Então, você que está me assistindo, que é de uma congregação, e o seu dirigente, mesmo que você seja de outra denominação, às vezes tem muitas pessoas de outras denominações que nos acompanham, se você é de outra denominação e é de uma congregação, ou é da Wesleyana, tem um dirigente que é chamado por Deus, ou uma dirigente que é chamada por Deus, que quer crescer, que quer trabalhar, ajude o seu pastor, ajude a missionária, quem estiver ali à frente, para vocês alavancarem, para vocês crescerem, porque esse é o propósito do reino de Deus. E outra coisa que o pastor Guilherme falou, nessa questão do seminário, de você analisar o todo e não a parte, né? Você analisar Exatamente. O todo. Analisar que aquele momento do seminário era só uma fase, era um estágio, era uma estação. Então, você que está me assistindo e está anotando, existem momentos na vida que são estações. Você não vai ficar ali, você vai passar, você vai superar, você precisa aprender, absorver, passar para você chegar ao objetivo. Pastor Guilherme, está sendo uma bênção. Deixa eu só mandar um abraço aqui para algumas pessoas que chegaram. Na verdade, algumas não, muitas. Muitas pessoas chegaram aqui. Eu vou ter que subir bem lá em cima para eu mandar um abraço para o pessoal. Madalena Mello, Deus te abençoe, minha irmã. Paz de Cristo. Roseli Barcelos, Deus te abençoe.
Cadê César Guimarães, o melhor X-tudo de São Pedro da Aldeia? Deus te abençoe. Eita, maravilha. Badra Costa é sua esposa, né? Minha esposa, linda, maravilhosa, rapaz. Deus te abençoe, meu irmão. Um dos presentes que Deus me deu foi a Badra. Olha aí, ó, olha aí. Pastor Gerson Costa, Deus te abençoe, pastorzão, tá aqui. Meu paizão. Luciano de Jesus, Deus te abençoe. Ervânia Araújo, Deus abençoe. Quem mais está aqui? Deixa eu ver. Tem mais uma pessoa que estava aqui. Tinha umas 2 ou 3 pessoas. Oséias e Amanda, já falei, Deus abençoe. Ana Lídia, Deus também te abençoe. Pastor, quando Paulo estava preso, ele escreveu a Timóteo pedindo 3 coisas, né? Ele pediu que Timóteo levasse para ele a capa que ele havia deixado em Troade. Ele pediu a Timóteo que levasse os livros, principalmente os pergaminhos. E você já deu uma palhinha aqui, mas eu queria que você citasse pelo menos 5 livros. Você pode citar até 5 livros. Que impactou. Pode ser 2, pode ser 1, pode ser 3, pode ser 5. Até 5. Que impactou você, impactou o seu ministério, contribuiu com a sua vida e foram um subsídio para você chegar até aqui. Vamos lá. Eu citei, né, na minha adolescência, Bom Dia Espírito Santo e A Unção, do Benny Hinn, 2 livros que realmente, daquele momento que eu estava vivendo, foram maravilhosos. Tem um livro da Joyce Meyer chamado Formação de um Líder, que eu acho que todo líder deveria ler esse livro, porque trata da liderança em 2 aspectos, no aspecto interior e no aspecto também exterior. Então, Joyce Meyer também, né, realmente, Formação de um Líder. Deixa eu tentar lembrar de mais alguns aqui. Evangelismo por Fogo, do Reinhard Bonk, também é um livro muito bom. Né? Seja um Líder de Verdade, de John Haggai. Eu sempre li muito sobre liderança, né? Porque eu sempre trabalhei com liderança, então eu sempre busquei ler muitos livros a respeito de liderança. Eu acho que eu já falei uns 4. Se eu lembrar aqui... Sim. Olha, se a gente for falando, você vai lembrando e vai falando. Né? Um escritor que, na minha época, eu lia muito, muitos livretos, na verdade, né? Pastor Silmar Coelho, rapaz. Silmar Coelho, livros assim que realmente me inspiravam muito, né? Jamais Desista, que é um best-seller dele, né? Enfim, aos poucos eu vou lembrando aí que tem uma biblioteca boa aí. Pastor Gustavo Costa, um abraço, Deus te abençoe, meu amigo. Ele está aqui te ajudando, ó. Ele botou aqui, Recordações da Jornada de um Pastor. Esse livro aí que ele está se referindo é a autobiografia do meu pai, pastor Gerson Costa, quando ele completou 50 anos de ministério, que ele escreveu a sua autobiografia, e o meu pai realmente é a minha maior referência, de homem de Deus, né? Eu costumo dizer, Denilson, que homem de Deus a gente conhece dentro de casa, né? Então, o meu pai sempre foi muito coerente, entre o que ele pregava na igreja e o que ele vivia em casa, sempre houve muita coerência, muita integridade, então sou fã. Ótimo, você já antecipou a resposta da pergunta que eu ia fazer, né? Então, assim, como o seu pai já é o concurso da pergunta que eu vou fazer, né? Eu queria perguntar para você quem são ou quem foram os seus Paulos, né? Quem são ou quem foram os seus Paulos? E aí eu vou deixar você à vontade para citar quantos você quiser. O seu pai é o concurso, é o Paulo desde que você nasceu, né? O seu Paulo desde que você nasceu. E o meu pai também, ele foi, além de ser meu pai, ele foi meu pastor durante 24 anos. Mas eu tive outros pastores que me ajudaram muito na caminhada, e foi até bom você fazer essa pergunta, porque eu quero honrá-los aqui nessa entrevista, né, citando o nome deles. Meu pai era pastor na igreja de Mantiqueira, e ele foi transferido para Barra Mansa, no sul do estado. Como eu já estava trabalhando, já estava aqui com a vida estabilizada aqui em Xerém, eu continuei aqui. E o primeiro pastor que eu tive depois do meu pai foi o pastor Sérgio Luiz Machado, que hoje está servindo ao Senhor em outra denominação, em Volta Redonda, mas na época ele era pastor da igreja wesleyana aqui. E o pastor Sérgio, nós
teve uma atitude dele que marcou muito a minha vida. E eu nunca mais vou me esquecer. Eu estava no último ano do seminário, ô Denilson, e eu estava num grande aperto financeiro, uma situação financeira um pouco apertada. E eu decidi que eu ia parar o seminário porque não estava dando para pagar a mensalidade. E eu cheguei para o pastor Sérgio, falei com ele, e falei, pastor, será que não tem como a igreja me ajudar, a igreja custear a minha, pelo menos meu último ano, pastor, até esse tempo aqui eu consegui chegar e tal. Era Mantiqueira na época? Mantiqueira. E aí, o que aconteceu, ô Denilson? Deixa eu ver. O que aconteceu? Para minha surpresa, a junta diaconal não autorizou. Para minha surpresa. Porque eu fiquei até meio assim, porque 10 anos de membro lá, ativo, professor de ABD, presbítero e tal, a junta diaconal não autorizou. Aí o pastor Sérgio me chamou na casa dele, falou assim, Guilherme, olha só, a junta diaconal não autorizou, falou que a igreja não tem esse costume, então não autorizou. Eu fiz um apelo e tal, mas eu quero dizer para você o seguinte, você não vai parar. Eu acredito no teu chamado. E eu conversei com a minha esposa aqui, nós decidimos, eu vou pagar do meu bolso seu último ano de seminário. Mas você não vai parar porque eu acredito no teu chamado. Uau. Rapaz, aquilo me emocionou de tal maneira e o pastor cumpriu, porque todo mês ele me dava o cheque e eu pagava lá o seminário. Então, meu último ano de seminário foi ele que foi quem me abençoou, né? E aí fica a lição para você que é pastor, abençoe a sua ovelha. Olha aí, ó. Fica a dica aí, pega aí a visão do palavra do profeta. É verdade. Um outro pastor depois que eu tive foi o pastor Guilherme Barbosa. Assim que eu fui nomeado aspirante pelo concílio, eu saí da igreja de Mantiqueira e fui transferido para outra igreja, que foi no bairro Jardim Primavera. E eu fiquei como aspirante lá durante um ano. Pastor Guilherme Barbosa, um grande amigo, um homem de Deus, que me ajudou muito, aprendi muito com ele. Ele foi também muito importante num momento delicado da minha vida, né, que eu vivenciei uma crise emocional muito grande. O pastor Antônio Sérgio Maia, que é meu SD, eu fui um ano aspirante dele também, já em Vila Maria Helena. Você vê que essa questão da itinerância já funcionou comigo desde o aspirantado. Né? Eu passei um ano em cada igreja. Então, você que é aspirante, você tem que estar preparado para a itinerância, hein? E, ó, te achou aí, hein? Você que está me assistindo, ó, te achou, hein? Pastor Guilherme te achou aí, hein? Aspirante não pode reclamar de trocar de igreja, não. Eu fui trocado de igreja. Então, e o pastor Maia também, um homem de Deus, que me ajudou, me acolheu muito. O bispo Elisiário, para mim, é uma grande referência. O bispo Elisiário foi o bispo que me consagrou. Eu tive o privilégio e a honra de ser consagrado pelo bispo Elisiário. O bispo Elisiário tem um coração de pastor. Então, eu fiz uma live com ele outro dia no Instagram e pude agradecê-lo muito, porque em um momento muito delicado da minha vida, eu pude contar com o bispo Elisiário, com o pastor Maia, com esses homens de Deus. Esses foram os Paulos aí que passaram pela minha vida. Você vê a importância, né, de você ter um mentor, de você ter alguém que orienta, que acredita, que investe, como o pastor Sérgio, né, investiu. Né? A gente sabe que o Espírito Santo tocou no coração dele, aquela coisa toda, mas houve uma predisposição dele em querer atender, né, o toque do Espírito para poder te ajudar, te abençoar, e tantos outros que Deus usou. Então, você que está sendo mentoreado, você que está sendo orientado pelo seu pastor, você que é aspirante, você que é seminarista, aproveita a oportunidade, suga o seu pastor, observa e aprenda com ele, porque eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Pastor Guilherme vai beber um copo d'água, ele já bebeu aí, mas é só a dica para eu botar a música aqui para a gente ouvir. Nós vamos ouvir a música Deus de Promessas, e essa música é profética para você. O mesmo Deus de promessas que falou com o pastor Guilherme na adolescência, confirmou naquela vigília e tem cumprido ao longo do chamado dele. Grandes coisas Deus ainda vai fazer na vida dele. É o mesmo que vai realizar na sua vida. Abra seu coração, aguça o teu ouvido e vamos juntos.
Eu vou aproveitar para pegar o carregador aqui, senão vai acabar a bateria. Deixa eu pegar o carregador aqui. Mas Deus que não pode mentir. Tu cumpriste as tuas promessas na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó. E eu sei que o Senhor cumprirá também as tuas promessas na minha vida. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele é Deus de perto, és Deus de perto, não de longe. Tu és fiel, eu sei, sim, eu sei. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Levanta as tuas mãos a ele, declare. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o grito, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Vai se cumprir, creia, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir.
Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que ele prometeu na sua vida, meu amigo, o que ele prometeu na sua vida, minha amiga, meu irmão, minha irmã, creia que ele vai cumprir, assim como ele prometeu na vida do pastor Guilherme e como ele tem cumprido, eu tenho certeza que Deus vai cumprir na sua vida também, em nome de Jesus. Pastor Guilherme, nós temos um quadro que se chama Profecia de Primeira. Então, eu vou... o negócio é forte aqui. Eu vou dar uma palavra para você, vou falar uma palavra, e aí você vai fazer uma afirmação, vai dar um conceito, vai falar uma outra palavra, vai ficar a seu critério. Por exemplo, se alguém perguntasse, falasse para mim assim, Gisele, eu falaria, o amor da minha vida, né? Minha companheira, alguma coisa assim do tipo. Então, eu vou fazer as perguntas para você, e aí você vai bater de primeira. Tudo bem? Vamos lá, vamos nessa. Vamos lá? Então, nós vamos começar a nossa profecia de primeira, esse quadro. Você que está nos assistindo aí, vai ser benção, hein? Vai ser benção. Compartilha, porque vai ser benção. Vamos lá. Primeiro, Espírito Santo. Melhor amigo, companheiro. Espírito Santo é tudo na vida do crente, irmão. É o consolador, é aquele que está do nosso lado. O Espírito Santo é nosso amigo. Tem gente que sempre pensou o Espírito Santo como uma força magnética, né? Como aquela coisa que te dá arrepio. E isso é bom, sou pentecostal, acredito nisso. Mas o Espírito Santo é um ser, é uma pessoa. Ele fala, ele tem sentimentos, porque a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo, alegrai-vos no Espírito. Então, enchei-vos do Espírito. Então, o Espírito Santo é o melhor amigo que todo crente pode e deve ter. Deixa eu só quebrar o protocolo aqui, rapidinho. Você acha que a igreja, não vou dizer menospreza, né? Não vou dizer menospreza, mas você acha que a igreja não dá valor ao Espírito Santo, o valor que ele realmente tem? A igreja muitas vezes fala muito em Deus, fala muito em Jesus, a gente canta muito sobre Deus, sobre Jesus, mas o Espírito Santo é meio que acaba ficando de lado, ou quando é citado, como você falou, como uma força, né? Como um fogo, como um poder. Você acha isso? Eu acho que o ensino do Espírito Santo sobre a pessoa do Espírito Santo, às vezes é mal compreendida por alguns cristãos, né? Talvez não aprendendo da maneira correta, você acaba reproduzindo do jeito que você aprendeu, e muitas vezes as pessoas acabam restringindo, né, a pessoa do Espírito Santo, restringindo, quando pensa em Espírito Santo, pensa em poder, pensa em fogo, pensa no manto. Mas o Espírito Santo é muito mais do que isso, né? Nós precisamos resgatar o ensinamento da pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo, o Denilson, ele sempre nos aponta para Jesus, né? Porque até na obra de salvação, o Espírito Santo está ali, porque é ele quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então, o Espírito Santo, ele nos leva a glorificar a Deus, ele nos leva a glorificar o Pai, a glorificar o Filho. Esse é o objetivo. Mas eu acho que está faltando um pouco, sim, do ensino correto sobre a pessoa do Espírito Santo. Uau! Então, você que já está nos assistindo aí, já pega essa visão, já pensa de uma forma diferente, já começa a avaliar que o Espírito Santo, ele não é uma força, ele não é um vento, ele não é o fogo, ele não é uma pombinha, ele é uma pessoa que se relaciona. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. Amor. Amor. Deus é amor. Amor é a maior... não é sentimento, não defino amor como um sentimento, né? Tem os seus aspectos sentimentais, mas amar também é uma decisão, eu decido amar. Amor é a maior manifestação do cristianismo, porque Jesus ele falou o seguinte, que as pessoas vão saber que nós somos discípulos dele quando nós amamos uns aos outros, por nós amarmos uns aos outros. O amor ele é a carteira de identidade do cristão. Né? O cristão tem que ser conhecido pelo amor. Jesus não falou que a gente ia ser conhecido pelos sinais,
pelos milagres, pelos prodígios, embora eu acredito nisso tudo. Eu tenho visto Deus fazer sinais e prodígios na minha própria igreja. Nós temos testemunhos de milagres ali em Parque Nazaré. Mas eu acredito que a marca do cristão, a identidade do cristão é o amor, e é o maior sinal de que nós somos discípulos de Cristo, é o amor. Olha que expressão, senhoras e senhores, que expressão maravilhosa. A carteira de identidade do cristão é o amor. Olha, isso aí é expressão de Instagram, de Facebook, de WhatsApp, você botar lá no status. A carteira de identidade do cristão é o amor. Pega a visão aí. Aí coloca lá, Pastor Guilherme. Pastor Guilherme. Dá uns créditos para o pastor Guilherme Costa aí, por favor, hein, Varão. Não vai pegar para você o que não é seu. Vamos lá, pastor Guilherme. Ministério. O que é ministério para o pastor Guilherme? Para mim, rapaz, ministério é a grande realização da minha vida. Eu amo ser pastor. Ministério é serviço. Eu entendo o ministério. Uma vez eu vi, essa frase agora que eu vou falar não é minha, essa eu vi no Facebook de alguém. Ministério não é ser visto, é serviço. Né? Ministério é serviço. E eu vou te falar uma coisa, Denilson. Eu amo ser pastor. Eu amo o ministério. Apesar de todas as dificuldades que a gente tem, as lutas que a gente tem, mas eu não seria feliz fazendo outra coisa. Eu me realizo no ministério pastoral. Né? Como eu sei que você também é apaixonado pelo ministério. Então, o ministério é a grande paixão da minha vida. Né? É realmente a minha realização. E é servir a Deus, servindo as pessoas. Porque nós servimos a Deus quando nós servimos ao próximo. Opa, olha aí, hein? Nós servimos a Deus quando servimos ao próximo. Pega aí, gente, anota aí. Se você fez o que eu te sugeri lá no início, pegou papel e caneta, anota aí. Nós servimos a Deus quando nós servimos ao próximo. E só para concluir essa fala, quando você olha no livro de Atos, no capítulo 3, quando Pedro e João estão indo à oração, a orar no templo na hora nona, que é a hora da oração, o que eles estão indo fazer? Eles estão indo buscar a Deus, eles estão indo orar. Quem eles encontram no caminho? Eles encontram um coxo. Então, na minha busca por Deus, eu encontro o próximo. Na minha busca por Deus, eu encontro o meu irmão. Né? Quanto mais eu busco a Deus, mais Deus se revela através do próximo. Na caminhada, na nossa jornada pela busca a Deus, nós vamos encontrar o nosso irmão. Glória a Deus. Na busca a Deus, a gente encontra o nosso irmão. Bendito seja o nome do Senhor. Você falou aí, pastor Guilherme, que Deus é amor, e a Badra está entrando aqui ao vivo. Ela escreveu aqui, depois de Deus, o amor é ela. É verdade. É o amor da minha vida, minha princesa, uma grande ajudadora no meu ministério. Eu reconheço, uma mulher de oração, uma mulher que me ajuda muito. Maravilhosa. IMW, quem representa a Igreja Metodista Wesleyana para o pastor Guilherme? Minha família, minha casa. Eu não consigo enxergar de outra forma. A igreja é família, a igreja é minha casa. Foi na Wesleyana que eu nasci, na Wesleyana que eu cresci, na Wesleyana que eu tive as experiências com Deus que marcaram a minha vida, a Wesleyana que me deu todas as oportunidades de liderança, né? Então, assim, é a minha família. Como toda família, tem seus defeitos, não é uma igreja perfeita, porque perfeito só no céu, perfeição só no céu. Né? Mas é a família da gente, é a minha igreja, a minha casa, a minha família. Uau! Pastor Guilherme, eu vou fazer 2 perguntas para você e a gente já está começando a caminhar para encerrar. Se você fosse... se nós trocássemos de papéis agora, você agora não é mais Timóteo, você agora é Paulo, e vai estar falando para os Timóteos. Quais seriam os 3 conselhos que você daria para um Timóteo? Rapaz, gente, você que está assistindo, isso tudo ele está me pegando de surpresa, tá? Ele não passou o roteiro para mim antes, não. É papo. Não, mas eu falei que algumas perguntas a gente ia fazer conforme a gente ia bater o papo. Não, fica à vontade, fica à vontade. Fica à vontade. É uma maravilha. É para o pessoal ver que está saindo do coração mesmo aqui. Olha só, primeiro, seja fiel a Deus.
o segredo está na fidelidade, integridade. Deus ele se importa mais com a nossa integridade do que com as nossas habilidades. Então, se você quer ser bem-sucedido no ministério pastoral, se você quer ser bem-sucedido não só no ministério, mas na sua vida, seja íntegro. Mantenha a sua fidelidade a Deus, né? Esse é o primeiro conselho que eu quero te dar a você que está me assistindo. Segundo, seja obediente e submisso. Um ensinamento do pastor Gerson Costa, que eu aprendi muito bem, é submissão e liderança. Submissão e obediência à liderança. Você só vai ser bem-sucedido se você for submisso, for obediente às pessoas que Deus colocou na sua vida. E o terceiro conselho que eu quero dar são duas palavrinhas que marcam a minha vida. Perseverança e foco. Seja perseverante e tenha foco. Pastor Denilson, muitas vezes o resultado no ministério não acontece no nosso tempo, acontece no tempo de Deus. Eu aprendi isso. Porque às vezes a gente chega numa velocidade, a gente quer que aconteça naquela hora, naquele jeito, e muitas vezes o tempo de Deus é diferente do nosso, cada solo é diferente, né? Então, às vezes uma igreja que você pastoreou, o solo era de um jeito, às vezes Deus te mandou para outra igreja, que o solo é de outro, então Deus tem que preparar primeiro o solo para que você semeie, para que depois você venha ter os frutos. Então, perseverança é fundamental, foco é fundamental, concentra e vai, segura na mão de Deus e vai, meu filho. Perseverança e foco. Então, esses 3 conselhos. Primeiro, seja fiel a Deus. Integridade sempre. Deus está mais preocupado com a nossa integridade do que com as nossas habilidades. Segundo, eu estou tentando lembrar o segundo agora, que eu já ia para o terceiro. Obediência e submissão. Obediência e submissão. Obediência e submissão aos líderes que Deus constituiu sobre a sua vida. Né? Eu tenho uma frase lá na igreja, o Denilson, quem trabalha comigo na liderança já sabe. Eu falo, gente, a gente pode até discordar, mas a gente não pode desobedecer. Às vezes, numa reunião da junta diaconal, aí alguém questiona assim, por que tem que fazer isso no distrito? Por que tem que fazer isso na região? Eu falo, gente, vocês podem até discordar, mas nós vamos obedecer. Então, mesmo que você não concorda, obedeça. Né? O caminho da obediência é sempre o melhor. E o terceiro, perseverança e foco. Vai dar certo. Não desista. A bênção de Deus está liberada sobre a tua vida. Exercita a sua fé na prática diária, meu irmão. Parte para cima, vai para dentro, que a bênção de Deus está com você. Isso porque você foi pego de surpresa. Saiu do coração. Isso que você foi pego de surpresa. Pessoal que está nos assistindo aí, eu anotei aqui os pontos, né? Então, se você não pegou os pontos aí que o pastor Guilherme falou, eu te aconselho a assistir de novo essa live para ficar mais focado. Você está ouvindo experiências de um homem de Deus de graça. Você não está pagando nada por isso. Então, eu te aconselho a assistir de novo. Volta nos comentários e olha aí os pontos que o pastor Guilherme escreveu. Escreveu não, né? Falou e eu escrevi, que são importantes para você, você que é aspirante, você que é seminarista, você que está começando uma liderança, você que está liderando até outras atividades, porque os pontos que o pastor Guilherme colocou aqui se aplica a qualquer tipo de liderança, não é isso? Né? Verdade. Se aplica a qualquer tipo de liderança. Então, você que exerce uma liderança na empresa, uma liderança na loja, uma liderança no banco, ou qualquer outra atividade profissional, pega aí esses insights e aplica na sua vida. Pastor Guilherme, o senhor está chegando na parte final do bate-papo aqui, está fazendo ar, né? Gostou? Mas já, cara, agora que está tão bom, cara. Já, rapaz, já. Então vou te dar uma sugestão. Já vai pegando tudo isso que você já falou aqui, já vai registrando e, no tempo certo, escreve aí as suas memórias. Né? Recordações. Como é que é o nome do livro do seu pai? Recordações da Jornada de um Pastor.
Então, aí você bota Recordações da Jornada de um Pastor, parte 2. Ô, glória! Boa, boa. Pastor Guilherme, quando o senhor chegar no momento da jubilação, que você entrar com a Badra lá no centro de convenções, suas ovelhas emocionadas, com faixa de agradecimento, sua história passando lá na frente, como que você quer ser lembrado pelas ovelhas, pelas igrejas que você passou e pelas pessoas que foram tocadas pelo seu ministério? Eu quero ser lembrado como alguém que amou as ovelhas, um pastor que ama. Eu quero ser lembrado como alguém que marcou a vida das pessoas, alguém que foi um instrumento de Deus para marcar uma geração. Eu peço a Deus, eu sonho, Denilson, eu creio que Deus vai mandar o maior avivamento da história da Igreja do Brasil. É uma convicção pessoal. Deus vai mandar o maior avivamento da história e eu quero fazer parte desse avivamento. Eu oro todos os dias e falo, Senhor, eis-me aqui, usa minha vida. E eu quero ser lembrado como alguém que realmente cumpriu o seu chamado, cumpriu o seu ministério com muito zelo, com excelência. Uma pessoa que, apesar de limitações que nós temos, né, eu tenho minhas limitações, mas alguém que realmente se doou para a igreja, se doou para a obra de Deus, se doou para as ovelhas. E eu quero realmente ser um instrumento de Deus na vida das pessoas. É assim que eu quero ser lembrado. Quero que as pessoas olhem para mim e digam, ali está um homem de Deus que marcou a minha vida. Pastor Guilherme, estou quase emocionando aqui, cara. Rapaz, estou quase me chorando. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Uma das coisas que, assim, que o Espírito Santo ministrou no meu coração, quando, né, me deu a ideia desse bate-papo entre Timóteos, eu sou um cara que gosto muito de histórias. Eu acho que a história, ela valida aquilo que está acontecendo na vida da pessoa naquele momento. Então, quando você expõe a história, né, as pessoas veem que a bênção de Deus que está acontecendo ali não é por acaso, não caiu de paraquedas, é uma coisa que já vem sendo construída ao longo do tempo. E cada um que eu tenho conversado tem momentos que se emociona, lembra de alguma coisa que inventou e dá um nó na garganta, e isso é muito bom. Isso é muito bom para mostrar para você que está nos assistindo que pastor é de carne e osso. É verdade. Né? É verdade. Pastor é de carne e osso. Ele tem uma responsabilidade maior, ele tem uma autoridade dada por Deus, ele tem um revestimento dado por Deus, mas continua sendo de carne e osso, para que o nome de Cristo, né, seja glorificado na nossa vida. Pastor Guilherme, suas considerações finais. Pastor Denilson, meu querido, eu quero, em primeiro lugar, te agradecer por esse convite, é uma honra. Você é um pastor que eu tenho um carinho enorme por você, te admiro. A recíproca é verdadeiríssima. Tenho acompanhado seu ministério, né? E eu vejo em você uma pessoa que ama Deus, que ama a casa de Deus, e isso é maravilhoso, né? Eu estava falando com as minhas ovelhas no Zap, falei, gente, pastor Denilson é implantador de igreja, Deus usa ele para implantar a igreja, né? Como foi em Araruama, agora em São Fidélis. Então, meu amigo, continua no teu foco, continua sempre aí perseverando, continua com o teu coração em Deus. Você é uma pessoa que tem um coração voltado para Deus, e Deus vai continuar te honrando, como já tem feito. Mas Deus tem planos maiores para a sua vida. Deus tem planos ainda maiores, que vão se concretizar no tempo certo. Então, não se esqueça, se mantenha íntegro, se mantenha fiel, seja obediente, submisso à sua liderança, ainda que a gente muitas vezes não entende, porque tem ordens que a gente não entende no momento que a gente recebe, mas continue obediente, mantenha perseverança, mantenha um foco. Eu quero dizer para você que está me assistindo agora, você que tem um chamado de Deus para a sua vida, não desista desse chamado. Não desista de ser usado por Deus. O método de Deus é usar homens e mulheres. As pessoas às vezes ficam assim, pastor Guilherme, qual é o melhor método para a igreja? Qual é o melhor método para crescer a igreja? Qual é o melhor método? O método de Deus é usar homens e mulheres que estejam dispostos a fazer a obra dele. Então, se coloque à disposição de Deus. Se coloque à disposição do Senhor para que você possa verdadeiramente fazer uma história, marcar a história dessa geração. Amem a Deus, amem ao Senhor. Sejam fiéis a Ele e não desistam nunca.
vai dar certo. Vai dar certo. A sua vida vai dar certo. O seu ministério vai dar certo. Em nome de Jesus. Obrigado, Denilson. Rapaz, louvado seja Deus, cara. Deixa eu dar mandar um abraço aqui rápido para algumas pessoas aqui. A Badra Costa, rapaz, a Badra Costa é a sua fã número 1. Você fala da glória, você fala da aleluia, maravilha. Pastor Gabriel Sotero, queridão, vai estar aqui junto conosco. Deus te abençoe. Está nos assistindo. Luciane Pérez já deu um abraço. Pastor Fabrício Melo, pastor lá de Araruama, vai estar aqui também com a gente. Deus abençoe. Glória seja dada ao nome de Jesus. Irmã Regina Célia, esposa do pastor Celso Florencio. Irmã Regina, Deus te abençoe. Pastor Celso, meu acidente, se você está assistindo aí, um abraço. Deus abençoe. Cara, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado você. Tem um carinho imenso. Rapaz, você está falando e eu estou meditando aqui para eu não esquecer. Pastor Guilherme é participante de debates na 93 e na Melodia, não é isso? Não, só 93. Melodia não, nunca fui. Melodia é profético já, né? Amém, tomo posse. Pastor Guilherme é um cara que participa de debates, é um cara que Deus tem levantado de uma forma diferenciada. E se você quiser, passa aí os endereços da igreja no Facebook, Instagram, para o pessoal estar acompanhando aí. Vamos lá. facebook.com/IMW Parque Nazaré. facebook.com/IMW Parque Nazaré é a página da igreja. A minha página pessoal é facebook.com/PR Guilherme Costa. PR Guilherme Costa. E no Instagram é o @Pastor Guilherme Costa. Me siga lá no Instagram. Eu tenho feito live com homens e mulheres de Deus, entrevistas assim maravilhosas que têm sido uma bênção. Então, me segue lá no Instagram que tem conteúdo bom da parte de Deus para a sua vida aí. Rapaz, você tem tanto conteúdo bom que tem aluno seu que já virou pastor e lembra de conteúdo que você deu na aula. O pastor Fabrício está escrevendo aqui, professor Guilherme, as 4 leis espirituais, lembro até hoje. Tá vendo? Eu fui professor do Fabrício de evangelismo. Eu esqueci, quando você falou para contar a jornada da igreja, eu me esqueci disso. Durante 1 ano e meio, eu fui professor do Ceforte, de Mantiqueira, fui professor de evangelismo, mas, infelizmente, eu não estava conseguindo conciliar o horário de trabalho com o horário de seminário. Eu chegava sempre atrasado, toda semana eu chegava atrasado. Então, chegou um momento que eu mesmo cheguei até o diretor do seminário e falei, olha, infelizmente, não vai dar para continuar, para não prejudicar a turma aí. Mas o Fabrício é dessa turma aí, gente boa demais, homem de Deus. Gente, você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Espero que tenha sido produtivo. Eu tenho certeza que foi. Eu tenho certeza que foi uma bênção para cada um de vocês. Aconselho você que está chegando agora no final, quando volta para o início, reassista ou assista desde o início essa live. Muita coisa legal foi falada aqui, muita coisa da parte de Deus. Eu tenho certeza que vai te abençoar. Pastor Guilherme, meu amigo, Deus te abençoe. Deus abençoe sua esposa. Deus abençoe seu filho. Como é que é o nome do seu filho? Davi. 2 anos e meio. Rapaz, isso é um outro testemunho que eu tenho para te contar um dia. O nascimento do Davi. Deus abençoe vocês que estão nos acompanhando. Pastor Guilherme, muito obrigado. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o Brasil. E nunca se esqueça, tem providência de Deus para você. Um abraço, Pastor Guilherme. Um abraço, querido. Paz.